Amado, eu quero falar com você algo que nós enunciamos no domingo passado, na introdução da mensagem, que tem a ver com a visão da igreja. Todo ano a gente repassa rapidamente, em um domingo, dois, a visão da igreja, e eu quero fazer isso. É lógico que o detalhamento dessa visão a gente reparte na classe de integração, e a gente gasta um bom tempo. A classe de integração são 13 encontros, onde a gente aprofunda bastante a respeito do nosso corpo de doutrinas, nossas declarações visionárias, missão, a conceituação de tudo que nós temos em funcionamento na igreja, a nossa conceituação da visão, da missão, a conceituação de célula, a conceituação de ministério. Eu vou repartir algo com você hoje. Então, na classe de integração, a gente faz isso de maneira mais aprofundada. Hoje eu vou passear com você em cima da visão, e vou compartilhar também com você algo sobre a identidade ministerial de dois ministérios, o Ministério de Louvor e o nosso Ministério de Multimídia. Cada um dos nossos ministérios tem um documento de identidade ministerial. Isso é importante para nós, porque cada ministério tem que saber o lugar que ele ocupa no organismo da igreja, e o papel que ele cumpre, o lugar que ele ocupa, o papel que ele cumpre, a importância desse ministério, de maneira que tudo que ele realiza e tudo que ele produz deve concorrer a favor, evidente, da missão da igreja, concorrer com a visão da igreja. E assim a gente harmoniza todos os movimentos da comunidade, e com o propósito de vermos a comunidade crescendo, vermos a comunidade sendo edificada mutuamente, não apenas da parte da liderança para com os liderados, mas a comunidade se auto-edifica, a comunidade se movimenta, toda a comunidade, cada elemento da comunidade é importante. Não tem na comunidade cristã, não tem quem seja mais ou menos importante. No reino de Deus, comparado com o mundo, os valores são invertidos. O maior serve o menor, e o menor é coberto de maior cuidado. É assim que funciona no reino de Deus. Então, cada pessoa na igreja é de importância singular. Então, a gente trabalha dessa forma. E eu quero, então, compartilhar com você um pouco da visão da igreja e falar desses dois ministérios. Abaixa a tua cabeça, vamos orar, por favor. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra, mesmo se movendo pelo Espírito, a tua igreja, mesmo se movendo pelo Espírito, e da maneira como Ele quer, muitas vezes não sabemos de onde vem, nem sabemos para onde vai, e sabemos que há um aspecto da fé que lida com o inusitado, que lida, ó Deus, com a surpresa. Mas existem, sim, muitos aspectos da fé que exigem organização, exigem harmonia, empenho, trabalho, serviço. E, ó Pai, nós te agradecemos porque a tua igreja, ela é completa, é o corpo de Cristo. E obrigado, ó Deus, pela comunidade da Ina de Cornélio, e obrigado pelo que o Senhor está construindo, uma comunidade em construção, um povo em construção, ó Deus, que deve crescer em todos os sentidos, porque ainda há discípulos que não sabem que são discípulos, ainda há ovelhas perdidas que não sabem que são ovelhas. Ó Deus, usa-nos para compreender um pouco mais da visão de igreja local, que é totalmente baseada na tua palavra, e ajuda-nos a nos engajarmos cada vez mais com a obra da igreja, com a obra do reino, com a obra da eternidade, e te agradecemos no nome de Jesus, amém. A visão da igreja, em primeiro lugar, ela
mensurada numa declaração muito simples, mas não se engane, a simplicidade às vezes é fruto de muito trabalho e muito investimento, né? A simplicidade, como alguém disse, a simplicidade é o máximo da sofisticação. A simplicidade não é igual a coisa sem importância ou pequena. Quando você consegue tornar uma declaração simples, uma verdade simples, simplificada, isso dependeu de muito trabalho e muito esforço. A nossa declaração visionária é bem simples. Pode projetar, por favor, a declaração. A Igreja Nova Aliança é uma igreja em células que existe para levar famílias a um encontro com Deus e estender o seu reino em nossa cidade e no mundo. São duas frases muito simples, mas nessas duas frases, duas linhas muito simples, está contido a nossa identidade, está contido a nossa missão, está contido a abrangência da nossa missão. Olha quanta coisa em duas linhas, que aí são 4, né? Mas numa folha de papel normal, são 2 linhas só, né? Então, a Igreja Nova Aliança é uma igreja em células. Relembrando que célula é apenas um método, célula não é doutrina. Quando a gente fala de doutrina, a gente está falando de valores imutáveis da palavra de Deus. Quando a gente fala de doutrina, a gente está falando de verdades que são verdades há 2.000 anos, há 4.000 anos, há 6.000 anos. São verdades que as gerações mudam, as línguas mudam, as nações mudam, as culturas mudam, mas aqueles valores são aplicáveis em qualquer língua, em qualquer cultura, em qualquer nação, em qualquer povo, em qualquer tribo. São doutrinas, são verdades imutáveis da palavra de Deus. Essa é a nossa conceituação de doutrina. Sim, existe uma conceituação de doutrina de certas denominações, de certas igrejas. Isso é a doutrina da nossa igreja. Chama de doutrina, né, uma regra de conduta que a igreja adota porque julga ser certo e tudo mais. No nosso caso, nós conceituamos do nosso jeito e conceituamos doutrina, as verdades fundamentais e imutáveis da palavra de Deus. E assim, pensamos em célula, não como uma doutrina, mas como estratégia, como uma metodologia. E para nós, muito coerente com o Novo Testamento, por causa do texto de Atos capítulo 2, que nós vamos ler, não apenas desse, mas praticamente de todas as epístolas do Novo Testamento, quando revela para nós que o povo de Deus de uma região, o povo de Deus de uma cidade, eles se reuniam praticamente de 2 formas, os grandes ajuntamentos e os pequenos ajuntamentos. Fale comigo, grande ajuntamento, pequeno ajuntamento. No grande ajuntamento é o povo se reunindo, o calor é maior, o ruído é maior, o louvor é maior, a movimentação é maior, mas você, na grande multidão, ela não favorece relacionamentos íntimos, relacionamentos fortes, relacionamentos intensos. A grande reunião não favorece os relacionamentos, favorece, mas de uma forma não muito eficiente. Agora, os grupos pequenos, eles favorecem relacionamento. Igreja é um povo de relacionamento. Nós carecemos de relacionamento. Nós precisamos de interação. Nós precisamos um do outro. A gente precisa dar um sorriso para alguém, receber um sorriso de alguém, um muito obrigado, um abraço, um afeto. Nós somos seres relacionais. A igreja é um organismo relacional. Nós carecemos dessas coisas, ok? É lógico que eu não estou passando nem perto daquelas bobagens de alguém, eu vou mudar de igreja porque ninguém me cumprimentou. Isso é infantilidade. A gente não está lidando com essas coisas. A gente está falando da natureza humana que é relacional. Amém? Estão comigo? Ok? Então, Deus cria o homem numa relação de família. Deus cria o homem no Éden, numa relação familiar, uma relação de pai e filho. E Deus cria o homem com essa essência relacional. E
o grupo pequeno, que no nosso contexto chama célula, é um grupo que favorece relacionamento, porque esse grupo, ele não é exageradamente grande ao ponto de você não poder conversar com todo mundo. Pode ser um grupo de 8 pessoas, 6 pessoas no mínimo, não tem um número certo. Pode ser de 10, de 12, de 15, de 20, já foi de 25. Né? Tem células, antes da pandemia, tinha células se reunindo com 25 pessoas, quase 30 pessoas. Dá para ter relacionamento com 30 pessoas? Dá para ter relacionamento. Dá para ter relacionamento íntimo com 30 pessoas? Aí já não tanto. Mas você tem sempre um grupo pequeno em que você senta, conversa, come pipoca, toma um guaraná, faz alguma coisa que favorece a intimidade. Isso é muito bom. A igreja precisa disso. A igreja cresce nos relacionamentos. Lembra que quando Jesus está conversando, um doutor da lei pergunta para ele, lá registrado em Mateus, no capítulo 22, um doutor da lei pergunta para ele, né, o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, e ele fala dos 2 mandamentos, né? Ele falou assim: eu tenho amado a Deus e amado o meu próximo, que é uma menção do Antigo Testamento. E você ouve Jesus dizer que esses são os 2 grandes mandamentos, e esses 2 grandes mandamentos resumem todos os demais mandamentos da Bíblia. Interessante, 2 mandamentos resumem todos os grandes mandamentos da Bíblia. E esses 2 mandamentos muito simples, eles são 2 mandamentos relacionais, amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí vem Jesus e dá uma ampliada no 2º mandamento, e em João capítulo 17, por exemplo, os papais que têm as crianças, vocês fiquem à vontade, o nosso berçário está em funcionamento, vocês fiquem à vontade, tá? Pode utilizar o berçário. Oi, pastor. Berçário com bebê pequeno, só as mamães que podem entrar no berçário, tá? Os papais não têm acesso ao berçário, só as mamães. Posso seguir? Vamos lá, gente. Aí Jesus, em João 17, ele dá uma incrementada no 2º mandamento, que aí já não é mais amar o próximo como a si mesmo, né? Eu diria que não é muito fácil, mas é mais tranquilo você amar o outro como a si mesmo. Mas aí Jesus vem assim: você deve amar o próximo como eu amei o próximo. Aí deu uma incrementada, né? Então, ainda assim são relacionais, são 2 mandamentos relacionais, porque a igreja é relacional, nós dependemos disso. Daí, amado, a grande importância do esforço relacional, ok? Esforço relacional. Sim, às vezes é um dia que você acorda e você não está afim de fazer algumas coisas, mas você vai para a reunião, você vai para a célula, você vem para o culto, porque nós precisamos de gente. Gente precisa de Deus e gente precisa de gente. Amém, gente? Ok, pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Isolado, não é legal ficar isolado, né? A gente tem ouvido tanto essa palavra, né? Isolamento, 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 isolamento. Isso é terrível. Tem uma hora que a gente não aguenta mais, né? E a gente tende a ansiedade e a depressão. Não funciona, nós não fomos criados para o isolamento. Nós fomos criados para a interação, nós fomos criados para o relacionamento, nós dependemos disso. Nós precisamos nos esforçar, é cada um de nós. Nós fazemos a nossa parte, o pastor faz a sua parte, o supervisor faz a dele, o líder de célula faz a dele, mas você precisa fazer a sua. E você precisa se esforçar para cooperar, para estar junto no grupo pequeno. Depende de esforço? Sim, depende.
Porque isso vai fazer bem, isso vai fortalecer a tua fé. Quando você está junto, coisas acontecem, coisas de Deus acontecem. Quando você está junto, o Espírito Santo ministra. Quando você está junto, você ouve uma palavra que te fortalece. Quando você está junto, alguém pode te consolar. Quando você está junto, você pode ouvir o testemunho de alguém. Quando você está junto, você é alimentado. A igreja se autoalimenta, não vou usar outra expressão. Se fortalece na mutualidade, mas uma ideia melhor, uma expressão melhor. Ela se fortalece na mutualidade, ela se consola na mutualidade, ela se abençoa na mutualidade. Amém, queridos? Amém? É muito importante. Sim, com todos os cuidados, máscara e tudo mais. Por isso, as nossas células acontecem no ambiente da sede, que ela é grande o suficiente ao ponto das células poderem se reunir, guardado todas as regras de segurança que nós temos hoje. Então é importante. Amém, queridos? Nós somos uma igreja em célula porque nós valorizamos isso como uma estratégia, não exatamente uma doutrina. O grande ajuntamento é muito importante. Não podemos nos privar do grande ajuntamento. Também não podemos nos privar do pequeno ajuntamento, que no nosso caso chamamos de célula. Amém, queridos? Isso é muito importante para nós, a célula, porque a célula é nosso braço pastoral. O pastor, de alguma forma, ministra na sua vida através da célula, porque é uma coluna pastoral, o nosso braço pastoral acaba na célula. É pastor, supervisor, líder de célula, membro da célula. É o nosso braço pastoral, pelos estudos bíblicos que se faz, pelos comandos que a gente distribui para os supervisores e para os líderes, para chegar em você na célula. Na célula. Então, você é ministrado na célula. A célula é um ambiente pastoral. Ela é um microambiente pastoral. É um micro-organismo, bem parecido com o macro-organismo da comunidade. Ela se manifesta no macro-organismo, né, o grande ajuntamento, e no micro-organismo, o pequeno ajuntamento. Por isso nós somos uma igreja de célula, porque para nós, ela supre de maneira muito eficaz a questão do relacionamento, a questão da intimidade, a questão de você estar junto com um grupo de pessoas e você crescer com esse grupo de pessoas. Isso é muito importante. Amém, queridos? É muito importante mesmo. Por isso somos uma igreja em célula. Não é por causa de uma onda, não é por causa de uma novidade, não é por causa de uma moda, não. É por causa do modelo do Novo Testamento. Era assim que funcionava. Põe o nome que você quiser, não importa. Hoje a gente usa a célula. Quando nós pastoreávamos em São Paulo, os nossos grupos pequenos chamavam-se grupos familiares. E nós usávamos um material da CEPAL, que era uma missão, né? E a gente usava o material da CEPAL como conteúdo de ensino, para ministrar ensino nos grupos familiares, e depois nós mudamos para um modelo de célula também, alguns ajustes que fizemos, não importa o nome que se dê, o que importa é que tem um grupo de relacionamento menor, que favorece relacionamento, favorece cuidado pastoral, favorece ensino, favorece oração, favorece intimidade, que produz crescimento. Amém, queridos? Produz crescimento para você. Fica longe dessas duas veias aqui, do macro ajuntamento, do micro ajuntamento, do grande ajuntamento, do pequeno ajuntamento. Fica longe desses dois ambientes é muito perigoso para a saúde espiritual do indivíduo, né? Então, eu relembro isso para você. É muito importante que você esteja muito bem engajado dentro desses grupos e se esforçando para poder estar nesses grupos, cooperando com esse grupo, auxiliando os líderes e se abençoando o outro, né? E assim a célula e cada membro se abençoando mutuamente. Amém, queridos? Muito bem. Dentro dessa visão que nós temos, uma igreja em célula, volta lá no da visão, por favor. Uma igreja, é uma igreja em célula que existe para levar famílias. Há um valor para nós que é muito importante, que é o valor da família. Nós estávamos, antes da pandemia,
trabalhando para implantar vários cursos na área de família, usando bastante material da UDF. UDF é Universidade da Família, que produz muito material de qualidade para a família, para ministrar vida conjugal, vida familiar, relacionamento de pais e filhos, a vida do adolescente, as finanças familiares. A UDF produz muito material bom e a gente tinha cursos esporádicos para poder criar um ambiente de ensino, de ministração, para ajudar as famílias, fortalecer as famílias. Com a pandemia, muita coisa ficou no ar, assim, suspensa, né? Mas é um dos focos da nossa igreja, família, ministrar a famílias. E levar famílias a um encontro com Deus. Porque, amado, não somos nós que transformamos pessoas. Não é o discípulo o discipulador que transforma o discípulo. Não é o pastor que transforma ninguém. Não é o líder de célula, nem o supervisor que transforma ninguém. O máximo que a gente faz isso com amor, a gente faz isso com carinho, é ajudar a pessoa a ficar exposta diante de Deus, ajudar a pessoa a ficar exposta à presença de Jesus, ajudar a pessoa a ter um encontro com Deus, ajudar a pessoa a ter um encontro com o Evangelho, um encontro com Jesus Cristo, um encontro com o Espírito Santo, porque é nesse lugar, é com essa pessoa, as pessoas, a Trindade, onde acontecem as grandes transformações. Ter um encontro com Deus. Você não é transformado tendo encontro com o pastor, tendo encontro com o líder, tendo encontro com alguma reunião esporádica. Não, você é transformado quando tem um encontro com Deus. Deus, eu não posso tomar o lugar dele. A igreja não pode tomar o lugar dele. A igreja não pode tomar o lugar de Deus. Cada um precisa ter o seu encontro. Cada um precisa ter a sua experiência. Uma coisa é você se relacionar com a igreja. Outra coisa é você se relacionar com Deus. Uma coisa é você se relacionar com a célula. Outra coisa é você se relacionar com o Espírito Santo. Uma coisa é você se relacionar com o teu grupo de ministério. Outra coisa é você ter profunda intimidade com Jesus. É no contato com Deus que a gente é transformado. Amém, queridos? Então, ajudar as famílias a ter um encontro com Deus. Aqui é um grupo de pessoas que quer ter encontro com Deus. O culto é um encontro com Deus. Amém? Amados, o culto é um encontro com Deus. Todo culto é um encontro, né? A gente tem um negócio depois da classe de integração que a gente chama Encontro com Deus, a maioria deve saber, é um intensivão de cura e libertação, na verdade, né? Que a gente está sem fazer, já vai para 1 ano e meio que a gente está sem fazer, né? Exatamente por causa da pandemia, mas é um intensivo. Mas, na real, cada reunião de célula é um encontro com Deus e com pessoas. Cada culto de celebração no grande ajuntamento é um encontro com Deus e com pessoas. Isso é muito valioso na vida do crente, na vida do cristão. Amém, queridos? No encontro com Deus e estender, aí é a missão. Estender o seu reino é a nossa missão. A gente precisa repartir o Evangelho com pessoas. Amados, nós não fomos salvos para sermos salvos. Nós fomos salvos para ingressar numa comunidade missionária, uma comunidade que tem uma missão a realizar. Nós fomos salvos para sermos ingressados, esquisito nessa palavra, né? Para ingressarmos numa comunidade de salvos, mas uma comunidade que tem propósito, uma comunidade que tem missão. Uma comunidade que está crescendo, uma comunidade que está se desenvolvendo, que tem a missão de propagar, de proclamar o Evangelho que transforma as pessoas, ok? A igreja pode ser um ambiente, sim, de transformação, porque ela em si, quando está reunida, está acontecendo um encontro com Deus, mas quem transforma é Deus. A gente só favoreceu com o ambiente, a gente criou um ambiente favorável para pessoas terem encontros com Deus. Amém, queridos? É assim com todos nós, é assim com você, é assim comigo também. Eu mesmo sendo pastor, quando eu venho para o culto,
eu também quero ter o meu encontro com Deus. Eu ministro muito a vocês, mas eu quero ter o meu tempo com Deus. Eu tenho o meu tempo com Deus também. Porque é sempre inusitado, a gente não sabe exatamente tudo, a gente até tem um programa, mas a gente não sabe, de repente, se o Espírito Santo dá uma direção, se a gente tiver a sensibilidade de ouvir e perceber, a gente vai no vento do Espírito e seja o que Deus quiser. E assim a gente segue, né? Então, é isso, mas quem transforma é Deus, ou seja, estender o seu reino. Nós somos uma comunidade com missão, somos uma comunidade com propósito, e estender o seu reino em nossa cidade e no mundo, abrangência. Aí lembra de Atos capítulo 1, verso 8, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. A abrangência da missão. Jesus falando aos seus discípulos em Atos 1, 8. Ele está falando da missão e está falando da abrangência da missão. É o nosso caso. Nós conseguimos colocar em 2 linhas de declaração visionária a nossa identidade, a nossa missão e a nossa abrangência. É uma frase simples? Mas acredito, deu trabalho para chegar nessas 2 linhas. Né? Do jeito que chegou. Tem muita coisa dentro dessas 2 linhas. Por isso a simplicidade é o máximo da sofisticação. Né? Então essa é a nossa declaração visionária. É importante que você saiba, você que está chegando agora na comunidade e ainda não passou pela classe de integração, é importante que você saiba, nós somos uma igreja local, porque a gente sabe por que está aqui, a gente sabe quem é, a gente sabe por que estamos plantados nessa cidade, a gente tem sonhos e propósitos de Deus que ainda não se cumpriram, nós somos uma comunidade em construção. Capite? Somos uma comunidade em construção, ela não está pronta. Ela não está pronta. E se você está aqui, você é um obreiro. Você não veio para sentar, você veio para trabalhar. Não significa que você não vai ser ministrado. Sim, você será sempre ministrado. Sempre ministrado. Mas servir e trabalhar é uma das melhores partes da convivência e do relacionamento e de uma comunidade que tem a essência de Jesus Cristo. Jesus é servo, ele sempre serviu os seus discípulos, ele servia. E nós, essa essência está em nós. Quando a gente só é servido, não está funcionando bem. O caráter de Cristo não está muito bom em nós, não. Não está sendo forjado em mim ainda, ou está bem devagarzinho. Não. Agora, quando você tem isso aperfeiçoado em você, o caráter de Cristo aperfeiçoado em você, e você tem uma inclinação natural, sobrenatural, de servir, um desejo de abençoar, um desejo de contribuir, um desejo de construir junto, de tocar em vidas, abençoar vidas e tudo mais, aí começa Jesus a aparecer na sua vida. Né? O caráter de Cristo, ele era servo. Amém, queridos? Isso é muito tremendo, isso é muito tremendo. Muito bem. A abrangência, a nossa família, a nossa cidade, a nossa nação, o mundo, toda igreja local tem que pensar em todos os detalhes da abrangência da missão. Desde a sua família, desde o relacionamento mais próximo, até o mais longínquo, com missões transculturais. Investindo a palavra do Evangelho em outras culturas, em outras línguas e tudo mais. Amém, gente? Vamos seguir? A igreja local tem uma característica distinta, é o foco na família. Pensando em tudo isso, ok? A visão da igreja, a importância do grande ajuntamento, do pequeno ajuntamento, um grupo de liderança, né, o braço pastoral, pastor, supervisor, líder de célula e a célula, e um outro aspecto são os ministérios, é o outro braço ministerial da igreja, 2 braços ministeriais muito simples, ministérios e células, braço pastoral, palavra-chave cuidado, braço de ministérios, palavra-chave serviço. Amém? Braço pastoral, células, palavra-chave cuidado, palavra-chave cuidado. E o braço de ministérios, palavra-chave serviço, palavra-chave serviço, porque nós sempre servimos um ao outro, ok? Muito bem.
dentro dessa ideia, nós como comunidade temos alguns desafios que para nós chamamos desafios permanentes. Está num banner lá no corredor quando você vai até o banheiro, não sei se você já parou para ler. Essa foi a intenção, que você parasse para ler o que está naquele banner. E eu vou reparti-lo com você. Primeiro, desafio permanente, ok? Permanente da igreja. Primeiro, formar uma liderança unida em um só pensamento, um só coração, um só espírito de cooperação. Amém, gente? É um desafio permanente. Nós, como liderança, e todo o grupo da liderança, trabalhamos para termos aqui um só pensamento, um só coração, um só espírito de cooperação. Não significa concordar conceitualmente com tudo, não. Mas significa uma unidade, uma cooperação em que nos juntamos para decidirmos juntos até que cheguemos a um denominador. E quando a gente chega num denominador, aí a devoção é integral, a dedicação é integral, o esforço é integral, num só pensamento, num só coração, num só espírito de cooperação. Amém, gente? Não há espaço para desobediência, não há espaço para rebelião, não dá espaço para motim. É um desafio permanente de todos nós. Orar uns pelos outros, orar pela liderança, orar pelos liderados, orar pela estrutura, orar por pessoas, orar o tempo inteiro. Amém? Esse é o primeiro desafio, né? Segundo, realizarmos cultos de celebração com manifestações do Espírito Santo, adoração genuína e palavra bíblica e cristocêntrica. E para ser muito rápido, eu quero dizer a você o seguinte, que há anos, de praticamente 1950 para cá, nessa década de 1950, algumas ondas percorreram o mundo com algumas correntes de pregação, alguns pensamentos teológicos, algumas correntes teológicas que não eram lá muito saudáveis. E essas correntes teológicas foram afetadas pelo humanismo, a filosofia do humanismo. E no humanismo, o homem é o centro. Mas no cristianismo, o centro quem é? É Jesus. No cristianismo, o centro é Jesus. O que importa é Ele. O que importa são os seus propósitos. O que importa é a sua vontade. O que importa são as suas intenções. O que importa é o seu reino, o seu corpo. Amém, queridos? E o que importa é Jesus. Cristocentrismo da palavra, cristocentrismo da igreja. No entanto, quando o humanismo conseguiu contaminar algumas veias da teologia, da metade do século passado para cá, esse pensamento, essa mistura sutil, acabou chegando na igreja, através de livros, esse pensamento todo temperado com a filosofia humanista, fez parte de muitos livros cristãos, de várias correntes teológicas, que não são teológicas, mas assim levou um nome, né? A prosperidade, por exemplo, o positivismo e alguns outros nomes que não importa eu mencioná-los agora, mas que influenciaram a pregação da igreja desde a metade do século passado para cá, fazendo que as igrejas que nasceram da década de 60 para cá, principalmente da década de 70 para cá, quando deu surgimento a toda uma linha sociológica eclesiástica chamada de neopentecostalismo, essa mensagem carregada de humanismo, ela se arrumou, ela se ajustou com um pouco mais de aceitação dentro do neopentecostalismo. Então a mensagem dentro do neopentecostalismo, ela é lamentavelmente temperada com o humanismo, colocando a pessoa no centro, a necessidade da pessoa no centro. Não que não tenhamos necessidades, mas nós não somos o centro é Jesus. Amém, queridos? Jesus é o centro da mensagem. E assim, quando eu prego Jesus, eu consigo falar para as pessoas: se você não se arrepender dos seus pecados, você irá para o inferno. Agora, uma mensagem temperada com o humanismo,
ela não faz chamada ao arrependimento de pecados. Ela quase nem anda pela via da santidade. Ela fala assim, vem, vai ficar bem, tudo vai ficar bem, põe pano quente, passa a mão na cabeça, mas eu estou em adultério, tudo bem, mas vem louvar, mas eu estou roubando no emprego, mas tudo bem, continua vindo na célula, continua vindo na igreja, uma hora Deus vai falar, e você não fala, mas Deus está falando lá de cima, se é que Deus fala desse jeito, sei lá, eu botei você aí para você falar a minha palavra para ele, compartilhar os meus valores e princípios para corrigir a vida dele, meu amigo. Eu que botei você aí para repartir um princípio eterno para corrigir o coração do cabra, e você vem falar, deixa cometendo pecado, deixa fazendo sexo no namoro, deixa adulterando nota fiscal, deixa mentindo no trabalho, no trabalho todo mundo mente, mente para a namorada, mente para todo mundo, deixa acontecer, tudo bem, não declara imposto de renda não, ou faz uma declaração falsa, tudo bem, todo mundo faz. Que isso? Onde a gente está? Que tipo de igreja é essa? Preguei uma vez uma mensagem baseada em Isaías capítulo 1, e eu descrevi a igreja de Sodoma e Gomorra. Mas eu não vou pregar essa mensagem agora, porque não dá. A igreja de Sodoma e Gomorra. Segue. Quando a conduta da igreja, a pregação da igreja está muito temperada com o humanismo, ela está muito preocupada em deixar todo mundo bem o tempo inteiro. Mas a mensagem do Evangelho, arrependa-se do seu pecado, converta-se a Jesus, abandona o pecado, para de praticar o mal, diz não à iniquidade, rompe com os laços com o pecado, rompe com os laços com o diabo, rompe, toma uma decisão de andar em santidade. Pastor, mas vai dar trabalho. Beleza, é isso aí mesmo, vai dar trabalho, mas no corpo de Cristo é assim. Por isso a nossa mensagem é cristocêntrica, ela não é muito atraente. Mas eu acho que nem Jesus se preocupou muito com isso. Ele falava o que tinha que falar. E não era desrespeitar os corações, mas era confrontar a mentira do coração com uma verdade que é de Deus, que deve produzir arrependimento e conserto. Amém? Amém, gente? Produzir arrependimento e conserto, arrependimento e conversão. Não adianta pedir bênção se você decide continuar no pecado. Não adianta pedir unção se você decide continuar na iniquidade. Não adianta ficar correndo atrás de bênção se você não realinha a sua vida ao céu. Capite? Não adianta. Parece que é uma incoerência a gente tentar viver assim. Parece que é uma incoerência. Mas o Evangelho é coerente. A gente é que tem que se adequar a ele. O Evangelho não admite adequações. O Evangelho pratica confrontações. Confrontações do pecado. Confrontação de um coração que quer continuar no pecado. E a mensagem do Evangelho é, não dá, filhão. Para você andar com Deus, você vai ter que aprender a dizer não ao pecado. E tomar uma decisão. E se reposicionar. Amém, gente? Daí a nossa palavra, a nossa pregação, ser uma palavra bíblica e cristocêntrica. E não humanista. Ok? Terceiro desafio. Formar células saudáveis onde haja presença de Deus, pastoreio, comunhão, mútua edificação e evangelização. Tudo na igreja tem uma essência missionária. Tudo na igreja. Todo micro-organismo, toda micro-organização na igreja tem uma essência missionária. Daí eu incluí
evangelização aqui. Quarto, formar ministérios relevantes com consciência de serviço, edificação e evangelização. 5, criar uma organização que viabilize os desafios acima, que seja prática e simples e que contribua com a visão da INA. Ok? Muito bem. Nesses 5 desafios, eu destaco 5 palavras. Liderança no primeiro, culto de celebração no segundo, células no terceiro, ministérios no quarto e organização no 5. Ok? 5 desafios permanentes ligados a cada uma das áreas da vida ministerial da igreja. Amém, gente? Muito bem. Eu quero mencionar só algo, e voltar para Atos capítulo 2, a respeito, por exemplo, nós temos definição, na classe de integração, você vai ver a nossa definição de célula, mas eu quero ler para você a nossa definição de ministério. Ok? Pensando em ministério, é o único dos itens dos desafios permanentes que eu vou mencionar agora. Pensando em por quê? Por causa dos dons, da classe de dons que nós vamos abrir para o curso, reabrir o curso o mês que vem. Ministérios, né? Alguém disse que a igreja, alguém disse, não estou falando da nossa igreja, mas alguém disse, definiu o envolvimento das pessoas nos diversos ministérios da igreja da seguinte forma: que os membros das nossas igrejas, de modo geral, se dividem em 3 categorias. 3 categorias. Os que fazem as coisas acontecerem, os que observam as coisas acontecerem e os que nem sabem o que está acontecendo. Qual dessas 3 categorias é você está encaixado, né? Muito bem. Outra coisa, outro disse, o Armando Bispo, por exemplo, um pastor da Igreja Batista de Central de Fortaleza, num dos livros que escreveu a respeito de ministérios, ele fez um comentário interessante, que às vezes a igreja parece um estádio de futebol, onde 22 pessoas estão cansadas e exaustas no campo e 22 mil pessoas estão nas arquibancadas precisando desesperadamente de exercício. E os 22 trabalhando e fazendo tudo para os 22 ficar assistindo. Esse não é legal, amém, gente? Não funciona, isso não funciona, né? Uma comunidade em que alguns poucos fazem tudo e a maioria só vem para receber. Igreja não é isso. Igreja não é isso. No ajuntamento, isso mais ou menos acontece assim, porque tem um grupo que ministra aqui, a maioria fica sentadinho onde vocês estão. Mas no dia a dia da igreja, não é assim que funciona. No dia da igreja, 100% está envolvido. 100% está envolvido em célula, 100% está envolvido em algum ministério, 100% está envolvido em algum projeto, 100%, não 99%, 100%. Nós temos isso hoje? Não. Nós queremos que isso seja assim? Sim, nós queremos. Estamos trabalhando para que seja assim? Sim, estamos. Eu convido você a desejar isso. Nosso conceito de ministério. Ministério é um grupo de irmãos na igreja local, identificados por seus dons e propósitos de serviço, que organizadamente servem à igreja, contribuindo com sua edificação e missão. Ok? Ou, em outras palavras, pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. Pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. Amém? Benção, né? Muito bem. E eu quero ler Atos capítulo 2, de 42 a 47. Vejo que é uma das fotos da igreja do primeiro século, uma das fotos da igreja de Jerusalém. É um quadro que está sendo pintado aqui, dos versos 42 a 47 da igreja. Tenta enxergar essa igreja, enquanto lemos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão,
e nas orações, e perseveravam. Implica em esforço? Sim ou não? Sim, implica. Implica em decisão? Sim. Implica em volitividade? Sim, exercer vontade. Implica em intencionalidade? Sim, implica. Ok? E perseveravam na doutrina, ensino bíblico e cristocêntrico, e na comunhão, relacionamento, e no partir do pão, celebração e relacionamento, e orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Não pense que, mas os apóstolos, não, a comunidade estava envolvida na obra de Deus. A comunidade estava toda ela envolvida. Todos os que criam estavam juntos. Amém? Os que criam estavam juntos. Mutualidade, relacionamento, perseverança na comunhão. Estavam juntos. Separado a gente esfria, junto a gente se fortalece. E tinham tudo em comum, todos queriam a mesma coisa. Não apenas sonhos, desejos, vontades, mas a necessidade da igreja do primeiro século fez com que os bens, o dinheiro de um e outro fosse colocado à disposição por causa da perseguição. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes, todos os dias no templo, grande ajuntamento, e partindo o pão em casa, pequeno ajuntamento. Amém? Unânimes no templo, grande ajuntamento. Partindo o pão, comunhão, em casa, pequeno ajuntamento. Comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha que interessante. Quando a igreja está mobilizada nos propósitos do reino de Deus, o céu entra em cena e usa a igreja para cumprir esses propósitos e fazer o evangelho chegar nas pessoas. Aí Deus atrai as ovelhas perdidas, porque sabe que a sua comunidade, esse povo santo, vai ser um instrumento para edificação e crescimento das novas ovelhas, dos novos discípulos de Jesus Cristo. Amém? Qual é a nossa visão de célula? A célula é um centro de crescimento. A célula é um ponto de cuidado, é um núcleo de cuidado pastoral, também de crescimento quantitativo, mas também de crescimento qualitativo. É um lugar de cuidado, é um lugar de discipulado, é um lugar de crescimento em todos os aspectos. E lugar de evangelização também. Célula. Amém, gente? Vamos seguir. Tem o texto de Hebreus capítulo 10, que tem a ver com isso. Eu só vou ler o verso 25, que diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Sim, o dia está bem próximo, na segunda vinda de Cristo. Não deixemos de reunirmos-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Na verdade, é só enfatizando a importância de estarmos juntos. Amados, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar juntos. A célula precisa se reunir. A célula precisa se reunir. Amém, gente? Os líderes de célula, fiquem de pé, por favor, todos eles. Você que está sentado, levanta a mão na direção deles. De preferência, levanta a mão na direção do seu líder. E ora por ele agora. Ora por esses líderes, por favor, ore por eles. Ore por eles, abençoe-os. Eu quero ouvir tua oração, levanta a tua voz, levanta a tua voz. Levanta a tua voz. Faz a tua oração, intercede, 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 intercede.
esse povo é gente preciosa demais. Esses líderes são preciosos. Eles permaneceram em tempos difíceis e esquisitos, desde março do ano passado, na pandemia. Eles permaneceram firmes, às vezes cansados, às vezes desanimados, mas permaneceram firmes, perseverantes. Eles são perseverantes até agora. Com certeza no coração deles passou muitas vezes o pensamento, eu vou deixar a liderança porque eu não estou vendo as coisas acontecerem, mas eles estão firmes. Eu não fui procurado por nenhum líder pedindo para jogar a toalha, nenhum líder me procurou pedindo isso. São líderes perseverantes. Vamos orar por eles. Senhor, nós abençoamos cada um desses líderes preciosos, gente preciosa, gente de Deus. Nós os abençoamos, fortalecemos suas mãos, mas fortalecemos seus corações em primeiro lugar. Ó Deus, o ânimo no coração. Espírito Santo, incendeia esses corações, coloca um ânimo do Teu Espírito, um poder do Teu Espírito, um desejo do Teu Espírito, desejos do Teu Espírito em seus corações. Senhor, fortalece-os, põe sonhos no coração, põe uma força e um ânimo redobrado da parte do Teu Espírito em cada um desses corações, ó Pai, para que sejam fortalecidos com o Teu poder, fortalecidos com a Tua presença, fortalecidos com o Teu amor, e o amor de Cristo invada esses corações, ó Pai, não apenas capacitando, mas trazendo todo o ânimo, todo o consolo, um ânimo sobrenatural. Toca em cada coração. Nós abençoamos esses líderes e agradecemos pela vida de cada um, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá uma salva de palmas para esses líderes. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um de vocês. No nome de Jesus, pode sentar, obrigado. Muito bem, deixa eu passar e falar com você a respeito do ministério de louvor. Eu vou saltar algumas coisas aqui, até algumas imagens que eu pedi para colocarem lá. Eu vou saltar o trilho, por exemplo, mas na classe de integração a gente conversa detalhadamente sobre isso. Você projeta o trilho só para a galera ver, mas a gente vai saltar, ok? É um trilho que na classe de integração a gente trabalha desde o ingresso na igreja até estar servindo em algum ministério. Pode passar. Ministério de louvor, eu quero falar para você de um dos ministérios da nossa igreja. Ministério de louvor, a definição do nosso ministério de louvor é a seguinte: o ministério de louvor na igreja, na INACP, é o grupo organizado de irmãos com talentos musicais que servem à comunidade na condução dos louvores nos cultos e celebração, nas células, em trabalhos evangelísticos ou em qualquer outra atividade que envolva música. O objetivo desse ministério: criar condições para que a equipe de música possa desenvolver da melhor forma seu trabalho e missão dentro da igreja local e em trabalhos evangelísticos. Eu quero compartilhar com você os valores pessoais desse ministério. São 3 grupos de valores, 3 em cada um. Primeiro, os valores pessoais, diz respeito ao indivíduo do ministério de louvor. E o indivíduo do ministério de louvor, membro do ministério de louvor, quanto aos valores pessoais, tem 3. Devoção pessoal, tempo de oração e palavra, leitura da palavra, estudo da palavra, tempo de oração com Deus. 2, adoração pessoal. Quem é do ministério de louvor deve praticar adoração pessoal na sua casa, no seu quarto. Deve ter o seu tempo de intimidade na presença de Deus. Deve ter uma história com Deus sendo construída. Tem uma história que está sendo construída na intimidade. Cada um de nós podemos fazer isso, mas isso é um valor que está dentro do ministério de louvor. 3, santidade. Santidade. Nós servimos a um Deus santo, adoramos a um Deus santo, que se move pelo Espírito Santo. Amém? Portanto, santidade para nós é um valor, né? E sem santidade ninguém verá o Senhor. Segundo grupo de valores,
diz respeito a grupo, né? Ao relacionamento grupo, mas relacionamento com o grupo. Obediência, humildade e cooperação. Obediência, humildade e cooperação. Terceiro grupo de valores que diz respeito ao grupo também, mas com técnica ou competência. Aperfeiçoamento musical, preparação de repertório, investir em novos ministros. Investir em novos ministros. Um grupo de valores pessoal, um grupo de valores pessoal, relacional, um grupo de valores ligado à técnica. Ok? Tudo isso faz parte do Ministério de Louvor. Quero falar de um segundo ministério para você, que é um ministério de multimídia. Esse é um ministério que está crescendo, graças a Deus, e é preciso crescer mais. Tanto o Ministério de Louvor, quanto o Ministério de Multimídia, são ministérios importantíssimos na vida da igreja. O que é o Ministério de Multimídia? O Ministério de Multimídia é um ministério responsável por suprir a igreja em seus ambientes de culto ou eventos diversos, nas áreas de projeção, som, transmissão, gravação, fotos e vídeos, iluminação e marketing, ok? A área de projeção é a responsável por toda a mídia projetada durante a reunião, seja ela de letras, vídeos, fotos, PowerPoints, entre outros. Projeção, diz respeito à internet, ok? Som, Ministério de Áudio é responsável pela parte auditiva de toda a reunião, seja suprindo os retornos individuais de cada músico ou regulando cada aspecto do áudio que o público ouve, tanto na nave de culto como na transmissão ao vivo, e também no preparo de todo o equipamento necessário, como microfones, cabos, pedestais, suportes e também de todas as baterias dos equipamentos. A área de transmissão. O técnico dessa área é responsável, aí tem a ver com transmissão, né? Internet. Responsável por fazer os cortes entre as diversas câmeras e mídias que vai aparecer na telinha de quem está assistindo. Também é responsável por configurar as diversas plataformas que irão receber esse conteúdo e monitorar a qualidade daquilo que as pessoas estão recebendo em suas casas ou onde estiverem. A área de gravação, fotos e vídeos. Essa área é responsável pela operação das câmeras, gravação dos vídeos e de tirar fotos durante as reuniões, fazer toda a captação visual do culto. Iluminação. Esse ministério é o responsável por toda a parte de iluminação do templo, também pela configuração dos aparelhos e operação do mesmo no evento. E marketing. Essa área é responsável por produzir conteúdo como banners, logos e cartazes dos diversos eventos e avisos de toda a igreja. Também é a área responsável por produzir os conteúdos audiovisuais para as mídias sociais na igreja, como vídeos, avisos semanais e divulgação de eventos. E eu finalizo me referindo novamente a Atos capítulo 2, de 42 a 47. Antes de lermos o texto e finalizarmos, fica de pé comigo, a gente vai ler e finalizar. Que, primeiro, a gente está apresentando novamente para você a visão da igreja e apresentando para você 2 ministérios. Lembre que nós somos uma comunidade em construção. Aí existe volatilidade de cada um de nós, intencionalidade de cada um de nós, para nos engajarmos, perseverança, para fazermos parte, sermos membros, sermos parte, sermos a comunidade. Cada um deve se esforçar por isso. Amém, queridos? Não apenas para fazer parte do grande ajuntamento, vir de domingo para a celebração, não, mas para fazer parte de célula, para fazer parte de ministérios, para fazer parte da vida, daquilo que está sendo construído. Amém, queridos? E também trabalhar para discipular novos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E tem muito trabalho. E os ministérios? Nós somos uma comunidade em construção, portanto, os ministérios também precisam de você. De repente você tem um chamado para servir em alguns dos ministérios da igreja. Hoje só apresentamos 2 para você. Mas se você
tem no coração o desejo de contribuir com alguns dos ministérios da igreja, eu peço que você ore e fale com o teu líder de célula. E se você não está em nenhuma célula ainda, procura a gente, procura alguns dos supervisores, e a gente vai ter uma alegria muito grande de ajudar você a se aproximar de uma das células. Por quê? Todos os obreiros que atuam em todos os ministérios da igreja, eles são recomendados pelo líder de célula. Por quê? Por causa da importância que temos no nosso ambiente celular, que é de cuidado pastoral, para depois ingressar no ministério e servir. Você tem cuidado para servir. Aquele que serve também está sendo cuidado. Está sendo cuidado por um líder pastoral, que é o nosso líder de célula. Nosso líder de célula é um líder pastoral. Você está servindo, abençoando outras pessoas, mas você também está sendo cuidado. Amém? Aí você amarra as duas linhas e não deixa alguém solto, a não ser que alguém se afastar da célula, mas continuar no ministério. Isso não é saudável. Se o líder do ministério perceber isso, ele vai conversar com você para te ajudar a se fortalecer novamente na célula, que para nós é algo muito, muito importante. Se você tem no coração participar de uns ministérios, seja de louvor, seja de mídia, de multimídia, fala com o teu líder de célula. Exatamente. Quando nós vamos tratar disso o domingo que vem, a gente vai chegar a um ponto, depois do curso de dons, que se o Espírito Santo estiver suscitando no coração de muitos da comunidade o desejo de realizar um trabalho num determinado ambiente ou ministério que não existe na igreja, a gente dá nascimento a um ministério novo, não tem problema. O que Deus está pondo no coração da comunidade? Se não existe ainda de forma organizada na comunidade, a gente dá nascimento, vai fazer isso acontecer. Amém, queridos? O que importa é saber o que o Espírito Santo está colocando no coração de 100% da comunidade. Aí a gente só vai no vento do Espírito mesmo e faz as coisas acontecerem segundo a vontade dele. Não é uma boa ideia, não é uma grande ideia, não é um pensamento novo, não é uma ideia que eu peguei nos Estados Unidos, num livro qualquer, não. É o que o Espírito Santo está colocando no coração de cada um, o que é que o Espírito Santo está derramando, os depósitos, os potenciais, os dons e as paixões que ele está colocando no coração de todos da comunidade. A gente identifica, se organiza e bota para quebrar. Amém, gente? Simples assim. Muito bem. Amado, procura um ministério, procura um líder de célula. E eu quero ler esse texto e orar por você. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Toda quarta-feira, 6h30, a gente tem reunião de oração. Líderes, vem na quarta-feira na nossa reunião de oração às 20 horas. A gente vai passar um tempo orando. Tá? E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, no verso 42, e perseverando unânimes no verso 46, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, olha a parceria com Deus aqui, a gente se faz parceiro de Deus, Deus entra na parceria e bota para quebrar. Ele é que faz botar para quebrar. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar.